aos Colossenses, capítulo 3, verso 15 e 16, é o texto base que eu quero usar hoje para falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Nesse ano de 2026, em todos os anos da sua vida, em todos os dias da sua vida, isso é vital, né? Ser guiado pelo Espírito Santo é a chave para a gente realmente desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E o apóstolo Paulo aqui traz a receita. Ele nos ensina aqui princípios preciosos, poderosíssimos. E eu quero que o seu coração esteja atento, você esteja com a sua mente alerta, né, realmente voltado aqui para receber do Senhor aquilo que Ele tem preparado. E aquilo que Ele preparou para o seu coração como alimento espiritual hoje. Você pode dizer amém? Diz assim a palavra: seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aleluia! Sabe, queridos, eu quero dizer para você que Deus, Ele não nos chamou para andarmos perdidos. Todos nós, em algum momento da vida, já fizemos uma pergunta: Deus, qual é a tua vontade? Qual é a vontade do Senhor para nós, para mim? Sabe, essa pergunta surge normalmente nas grandes e pequenas decisões da vida, no casamento, no trabalho, no ministério, nas finanças, nos relacionamentos, nas mudanças, etc, etc, e por aí vai. Sabe, muitas vezes nós esperamos um sinal do céu, uma voz audível, um sonho claro, mas acredite, na maioria das vezes Deus não fala por sonhos, por voz audível, pelo ministério dos anjos, mas Ele pode falar, ok? São 3 maneiras extraordinárias, os irmãos do Cursão aprenderam isso essa semana. 3 maneiras extraordinárias como Deus pode falar com você, mas na maioria das vezes o Senhor fala conosco pela palavra, nos fala da maneira mais simples que você possa imaginar. Então, quando você não ouve uma voz audível, não tem um sonho a respeito da pergunta que você fez, uma resposta, né, para a sua pergunta através desse sonho, o que acontece? Você fica ansioso, e aí você tenta assumir o controle da situação, e aí que é o grande problema. A gente, de novo, tira o Senhor do controle, entra no controle, vai dar problema. Então, a verdade é que todos nós já enfrentamos momentos na vida em que nós tivemos que tomar decisões, às vezes como se estivéssemos ali em uma encruzilhada, sem saber se devemos ir para a direita ou para a esquerda. Não é verdade? Quantas questões nós temos diante de nós e nós não sabemos o que fazer. O que fazer diante dessa circunstância adversa, dessa situação, ou talvez até mesmo de uma questão boa, mas você não pode errar. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. A boa notícia é que Deus nunca deixou o seu povo sem direção. Você tem o Espírito Santo. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem o Espírito Santo. Então preste atenção, por causa disso, você nunca vai ficar sem direção. Você só precisa ter o seu espírito sensível à voz de Deus. Acredite, meu irmão, Deus não nos chamou para vivermos confusos, para vivermos inseguros, ou guiados pelo medo. Pelo contrário, a nova aliança, ela não é marcada por incerteza, mas preste atenção, por presença. A nova aliança é marcada por presença, a presença de Deus, não é por regras externas, mas é por uma direção interna. Sempre, acredite, será a voz de Deus que vai nos guiar e nos direcionar diariamente. Sabe, que esse seja o seu anseio: Senhor, eu quero ser guiado, eu quero ser dirigido todos os dias pelo Senhor. Eu não quero tomar nenhuma decisão que venha de mim mesmo, da minha carne, das minhas emoções. Por isso hoje eu quero compartilhar com você como nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Entendendo ali que o reino de Deus, ele se manifesta em justiça, paz
e alegria no Espírito Santo, como o apóstolo Paulo acabou aqui de falar na carta aos Colossenses, nós acabamos de ler. Acredite em mim, essa é a forma mais elevada de viver e servir ao Senhor aqui na terra. Vivendo o reino de Deus, vivendo uma vida ali pela paz, pela justiça e pela alegria no Espírito Santo. Então, primeira coisa, primeiro ponto, como nós podemos ser guiados pelo Espírito? É através da paz de Cristo, que é o árbitro das nossas decisões. Congelou aí o nosso PowerPoint? Esse é o primeiro ponto. Nós somos guiados através dessa paz do Senhor, que é o árbitro, que é o juiz das nossas decisões. Sabe, o apóstolo Paulo nos revela um princípio poderoso, que nos ensina como essa direção funciona. Olha o que ele diz aqui no verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Então vamos entender, deixa eu dar uma ilustração para ficar fácil. A paz é o quê? É o árbitro. Então pense agora num árbitro, num juiz de futebol. Imagine um jogo de futebol em um estádio lotado. O jogo está intenso, os jogadores discutem, a torcida grita. Mas quando o árbitro apita, tudo para. Não importa a opinião dos jogadores ou da torcida, o apito define a decisão. É assim ou não é? Assim é a paz de Cristo no nosso coração. Ela não explica tudo, mas define tudo. Você precisa entender isso. Quando o árbitro apita, todos param. Ninguém continua jogando. Apitou, acabou. É isso aí. Preste atenção. A autoridade do apito é absoluta. Assim deve ser a paz de Cristo. Ela é absoluta. Quando você anda em paz, esse é o sinal de que você está no caminho certo. Mas quando você perde a paz, preste atenção, pare. Mesmo que você não entenda o porquê, não dê mais nenhum passo, a paz se esvaiu, a paz se perdeu, ou nem começou essa paz no seu coração, simplesmente não siga em frente. A paz ela não entra em detalhes, mas ela é o árbitro que diz, esse é o momento de parar, para. Não vai dar problema. Meu irmão, Deus escolheu a paz como critério de nos direcionar. É assim que o Senhor nos direciona. Essa paz precisa inundar o seu coração, você que já nasceu de novo, precisa ter essa paz, e quando ela não estiver presente, pare, ore, busque a direção do Senhor, busque saber qual é a vontade do Senhor. Acredite em mim, quando você está no centro da vontade de Deus, essa paz interior vai te governar, mesmo se você estiver enfrentando momentos difíceis, mesmo se você estiver passando por grandes desafios, o Senhor vai estar ali com você, te guiando, te direcionando. Sabe, isso é tão maravilhoso, ser conduzido pelo Senhor, viver debaixo da paz, tomar decisões debaixo dessa paz, é saber que eu não vou tomar decisões que vai gerar problemas, confusão, mas pelo contrário, vai gerar bênção na minha vida, vai me levar a avançar. Mas sabe qual é o problema de muitos irmãos? Muitos confundem a paz com a ausência de problemas. Eu posso ter paz e estar rodeado de problemas. Paz não é ausência de problemas. Paz é, apesar dos problemas, eu descanso, eu confio, eu estou tranquilo. Chega à noite, eu coloco minha cabeça no travesseiro e pego no sono, porque eu sei que o Senhor me faz repousar seguro. Isso é paz, não tem a ver com ausência de problemas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabe, às vezes também, você vai olhar para algo que aparentemente está tudo certo no papel, a sua mente aprovou, mas a paz do seu coração foi roubada. O Espírito na mesma hora está sinalizando, pare, não avance.
Nem tudo que a sua mente aprova, nem tudo que está certo no papel, significa que o Senhor está naquilo, que aquilo é para você. Os irmãos estão conseguindo entender? Que às vezes o parâmetro de muitos, esse é o parâmetro natural, está tudo certo no papel. A minha mente aprovou, mas o seu coração não está em paz. A paz foi roubada, então pare imediatamente, não siga em frente. Nem tudo que é lógico, correto ou bem planejado, meu irmão, está alinhado com a vontade de Deus, creia nisso. A mente pode até dizer faz sentido, mas o coração sensível ao Espírito Santo pode ficar inquieto. E se esse coração estiver inquieto, entenda, não é medo, não é insegurança, é apenas ausência de paz. É o Senhor te guardando. Não siga em frente, não feche esse contrato, não se relaciona com essa pessoa, não compra, não vende, não viaje, não troque de emprego. Você está entendendo? Eu estou tentando colocar de uma maneira prática para você, aplicando essa palavra no seu dia a dia. Posso dizer para os irmãos, uma ilustração ainda simples, a paz é como um semáforo. Um semáforo, tem ali 3, cores, vermelho, amarelo e verde, verde, amarelo e vermelho. Então pense na paz como um sinal interno, que o Espírito Santo ele usa para orientar decisões. Então verde, o que é verde? É uma paz plena, é quando você ora, medita, pensa, conversa, e ainda assim sente descanso, clareza, segurança interior. O Senhor está dizendo, vai em frente. Se é referente a um negócio, siga em frente nesse negócio. Se é referente ao relacionamento, siga em frente a esse relacionamento. Se é referente a, talvez, você orou, o Senhor falou, Senhor, eu quero ter filhos. E Deus deu paz, tenha filhos. Ah, pastor, precisa ter paz. Claro que precisa. Às vezes você quer ter filhos e não é a hora de você ter filhos. Deus, ele tem um momento certo para isso. Desde que eu me casei, eu orei a respeito de ter filhos, depois de 5 anos que Deus foi ali trazer clareza, falou, esse é o momento, esse é o momento, depois de 5 anos que eu fui ter o meu primeiro filho, mas desde que eu casei eu queria ter filhos, eu me casei já querendo ter filhos, e eu não fui por esse conselho, as pessoas falam, desfruta, primeiro vai viajar, vai para a praia, porque depois que você tiver filhos, acabou tudo, acabou nada. Conversa. Eu não ando de acordo com esse tipo de discurso. Senhor, quando é para eu ter filho? Quando? E eu orei. E eu fui seguindo a direção do Espírito. Chegou o tempo certo, veio o primeiro. Depois um segundo. E aí nós paramos no segundo. Meus irmãos, pastor, cadê o terceiro? Tem que ter uma menininha. Eu falo, não, tá bom. Eu queria, mas a esposa falou, tá bom. Eu falei, tá bom. Aleluia, estou feliz com os dois. Mas veja, até para isso você pensa que não. A gente pensa que a direção do Espírito é só para questões ali, talvez assim, sabe? Ah, um negócio extraordinário. Se bem que ter filho é um negócio extraordinário, é um milagre. Mas assim, no sentido, ninguém pensa dessa maneira. O camarada pensa, não, é um contrato de milhões. Aí eu preciso de ouvir do Espírito. Você tem que ouvir do Espírito até para comprar sua roupa. Até para comprar sua roupa. Ser guiado pelo Espírito não é ser guiado, Senhor, numa parte eu quero ser guiado, na outra deixa que eu me viro, Senhor. Não, o Senhor quer te guiar completamente. Você pode dizer amém? Então sinal verde significa pode avançar, vai em frente, siga, mesmo que haja desafios, seu coração permanece firme na certeza, vai prosperar, vai dar certo. Mas tem o sinal amarelo. O que é o sinal amarelo? É alerta. O sinal amarelo, preste atenção, não há uma negação clara, mas também não há uma afirmação, não há uma confirmação. Você está em dúvida, se você está em dúvida é sinal amarelo, não tome nenhuma decisão. Você está inquieto, está com a mente confusa, está apressado, uma dúvida persistente, esse é o sinal amarelo. Espere, aguarde, calma. O que é? É hora de fazer o que, pastor? É hora de orar mais, é hora de buscar conselhos, ganhar tempo.
Acredite em mim, Deus muitas vezes fala no silêncio da espera. Enquanto você espera, Deus está ali trabalhando. Você pode dizer amém? Mas o sinal vermelho, o que é? Falta de paz. Lembra? Tudo pode parecer certinho no papel. O coração, por outro lado, está pesado, angustiado, inquieto, preocupado. Sinal vermelho, então, é do quê? Pare. Se você avançar aqui, vai trazer desgaste para você, consequências ou afastamento do propósito, mesmo que pareça a melhor opção. Amém, irmãos? Acredite, às vezes vai parecer ser a melhor opção. Como eu falei, está tudo alinhado. Naturalmente falando, a sua mente aprovou. Lembra, a sua mente é uma característica da alma, é uma função da alma. A alma normalmente vacila. Ela é flutuante, ao passo que o espírito não. Por isso, a palavra nos ensina a andar no espírito, para não satisfazermos os prazeres da carne. Então, sabe qual que é a chave para ter essa clareza nas nossas decisões? Algumas pessoas, elas entenderam, e aí o que elas fazem? Elas cultivam sensibilidade espiritual, e elas aprenderam a ouvir do Espírito. Essa é a primeira matéria no cursão. O que eu estou falando para você aqui, ó, os nossos alunos no cursão já estão se deliciando. Com bastante detalhes, eles estão aprendendo tudo isso aqui que eu estou falando para você. Com detalhes, podendo parar, falar, pastor, qual que é isso e aquilo, perguntar, tirar dúvida. O que eu estou te falando aqui é a primeira disciplina do cursão. Os alunos do cursão já devem falar, parece que eu ouvi alguma coisa parecida. Cadê os alunos do cursão? Estão aqui? Cadê? Dá um sinal com a mão, os alunos do cursão. Amém. Está espalhado, aleluia. Sabe, querido, outros não conseguem ter essa clareza, sabe por quê? Vivem no ruído da pressa, da razão, da correria, ou da própria vontade. Acredite em mim, a paz se torna clara quando há intimidade, disposição para parar e ouvir a voz interior. Por isso eu digo para você nesse momento, pare agora, respire fundo, sinta o Espírito Santo falando ao seu coração. Para com essa correria, para de ser afoito, ser ansioso. Seguir a paz, meu irmão, é uma expressão, acredite em mim, de maturidade espiritual da vida cristã. Por isso que o nome do nosso curso é Maturidade no Espírito. Primeira coisa que a pessoa tem que saber é isso, para ganhar maturidade no Espírito, saber ouvir a voz do Espírito, desenvolver isso, porque se ele aprender a ouvir a voz do Espírito, ele vai ser guiado e dirigido pelo Senhor e não vai ficar se enfiando em confusão. Por que muitos se enfiam em confusão, vivem em confusão? Porque não estão ouvindo do Espírito, não são sensíveis à voz do Espírito, não aprenderam, e o pior, não tem disposição para aprender. Tem que ter disposição para aprender, senão a gente não cresce em maturidade espiritual, e aí a gente não consegue acessar o que Deus tem para nós. Lembra? Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, diz a palavra. Você consegue entender? Eu sou filho, está aqui meus filhos, um de 8 e um de 11. Eu erro a idade dos meus filhos. Eu falo com medo aqui para não ser, vou ser corrigido. 8 e 11, os dois são menor. A Bíblia diz, enquanto eles são menor, em nada difere do escravo. Por quê? Porque eles não podem usar tudo que é do pai. Por exemplo, meu filho não pode dirigir meu carro, porque ele é menor. Entendeu? Assim como o servo não tem acesso ao meu carro, é o servo. Eu não tenho servo. Aqui ele está falando só para os irmãos entenderem. Aquele que tem ali servos, empregados, ele está dizendo, o filho quando é menor não é diferente do empregado. Quando que esse filho vai acessar a herança? Quando esse filho vai começar a desfrutar daquilo que é do pai? Quando ele se tornar maior. Preste atenção, essa maioridade não tem a ver com a sua idade biológica, tem a ver com a sua idade espiritual, a sua maturidade. Você pode crescer muito rápido ou você pode demorar para crescer. Como eu cresço rapidamente espiritualmente? Me expondo a palavra, ouvindo de Deus. Isso vai gerar em mim crescimento. E aí eu posso acessar tudo que é do Pai. As riquezas do Pai eu acesso, porque eu amadureci. Agora eu posso pegar a chave do carro, agora eu posso sair e dar uma volta no bairro, porque agora eu sou maduro espiritualmente falando. Quantos estão entendendo a ilustração? Diga amém.
Então essa maturidade é necessária, se você quer acessar tudo aquilo que Deus tem para você. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17, no que diz respeito ali, sabe, ao reino, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha lá, vamos ler. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos... Olha que texto precioso. A maneira como nós servimos ao Senhor, então é como? Com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E olha que coisa interessante, no verso 18, nós vemos que essa é a maneira como temos sucesso diante de Deus e também diante de quem, irmãos? Dos homens. A Escritura está dizendo, aquele que serve a Deus desse modo, que modo que o Senhor está dizendo aqui, através de Paulo? O modo é pela justiça, pela paz e pela alegria no Espírito Santo. Então preste atenção, a primeira coisa, que é a base de tudo, é a justiça. A justiça não é aquela que procede da obediência aos mandamentos, mas é a justiça da fé, a justiça de Cristo que nos foi dada. Você está entendendo? Não tem a ver com a sua obediência. Nós precisamos nos lembrar constantemente que nós somos justos pela fé. Ninguém pode ser justo senão pela fé, porque todo homem, no natural, ele é falho, ele erra. Nós só podemos ser justos pela fé. Não é o meu comportamento que define a minha condição de justo, mas é a minha fé na justiça de Cristo. Ele é o justo e nele eu sou justificado. Então preste atenção, mesmo que eu não veja, eu continuo crendo, porque eu recebi o dom da justiça. E aí qual que é o resultado da justiça? Paz. Quando eu recebo a justiça de Cristo, ando pela justiça de Cristo, agora eu tenho paz. Primeiramente essa paz, sabe que paz é? É a paz com Deus. Deus ia me matar, agora Ele me ama, Ele não pode mais me matar, sabe por quê? Porque agora Ele não vê mais em mim pecado, Ele vê o sangue de Jesus que me lava e me purifica de todo pecado. Agora, eu fui aproximado a Deus pelo sangue. Por isso Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pois mediante a fé, tenhamos paz para com Deus. Como eu tenho paz com Deus? Porque eu fui justificado, aleluia. Preste atenção, não sou eu quem digo, é o Senhor quem diz, é a palavra de Deus. Nós só precisamos ser sinceros com a palavra de Deus. Não religiosos, mas sinceros, verdadeiros, falar, Senhor, assim diz a tua palavra, é assim que tem que ser, é assim que eu vou viver, e é assim que eu vou crer. Você pode dizer amém? Então se você quer servir a Deus de uma forma que o agrada, precisa crer na justificação pela fé e desfrutar da paz que excede todo entendimento. Ah, meu irmão, a obra que não é feita nessas bases, preste atenção, não é agradável diante de Deus e nem aprovada pelos homens. Então preste atenção, depois da justiça e da paz, o que acontece? A alegria transborda. Não é maravilhoso? Porque eu tenho a justiça de Cristo, agora eu posso ter paz com Deus, e porque eu tenho paz com Deus, eu tenho uma alegria transbordante no meu ser. Sabe por quê? Porque Deus, aquele que era contra mim, agora é por mim, e se Ele é por mim, quem será contra mim? Agora eu posso avançar, eu posso prosperar, porque o Todo-Poderoso é comigo. Agora Ele não é só o meu Deus, Ele também é o meu Pai. Ele me ama, tem o melhor para mim, tudo por causa da justiça, que me introduziu na paz, que por consequência me levou a uma vida de alegria, alegria que transborda. Não é pouca alegria, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Deus, meu irmão, tem prazer quando nós servimos com alegria. E você sabe, os homens também se agradam quando vem a nossa alegria em servir ao Senhor. Ah, nós somos uma igreja que serve ao Senhor com alegria. Não é? Nós vamos ter encontro com Deus aqui, eu vou te dizer. Tem disputa para servir no encontro. Os irmãos aqui, nós temos às vezes o mesmo número de servos que de encontristas. Às vezes você vai olhar, lá tem 100 encontristas, tem 100 servos.
Aí ela falou, meu irmão, vocês têm que voltar para casa, porque não cabe todo mundo na chácara. Ou seja, porque a alegria. Claro, pastor, você está falando todo mundo? Não, eu sei que tem uns bicudos. Tem aqueles que servem assim, tem que servir, né? Sou líder, se eu não servir, né? Vão pegar no meu pé. Esse aí não entendeu nada. Porque quem entendeu o reino de Deus, ele serve com alegria. Se ele tem a justiça, está na paz, resultado, eu sirvo com alegria. O encontro está chegando, os irmãos ficam lá babando, assim, está chegando, Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai alcançar minha família, Deus vai alcançar meu vizinho, Deus vai alcançar meu patrão. Aí ele vem orar aqui a semana inteira com alegria. Ele jejua com alegria. Vou te falar, eu não gosto de jejuar, mas quando eu jejuo com alegria. Ninguém gosta de jejuar. Você quer comer. Mas quando você tem a justiça de Deus, está apoiado nela, tem paz, o resultado você serve ao Senhor com alegria. Se tem que jejuar, Senhor, eu vou jejuar com alegria. Se tem que orar, vou orar com alegria, porque a minha vida é de relacionamento com o Senhor. Eu tenho alegria em me relacionar com Deus. Você pode dizer amém? Oh, aleluia! E aí o resultado, nós somos também aprovados pelos homens. Pode ver, se entrar aqui um visitante nosso que veio aqui, se um servo nosso que está ali servindo, destratar esse visitante, pode acreditar, ele não volta. Quando um servo destrata, normalmente ele destrata por quê? Está servindo sem alegria. Quem tem alegria, pega, paz do Senhor, querido, seja bem-vindo. Ó, aqui é a sua casa, fica à vontade. É assim ou não é, irmãos? Mas o rabugento, aquele que não está com alegria, tem problema na casa dele, ele traz problema para o prédio. Aí ele vai servir, irmão, fica bravo. Vai lá e briga com o irmão no estacionamento. Vai lá e é uma confusão. Aí essa pessoa reprova o servo, consequentemente reprova a igreja. Aí fala assim, a igreja videira lá, rapaz, pessoal tudo mal educado. Um abençoado é mal educado, todo mundo é mal educado. Nós somos reprovados, porque alguém não está servindo com alegria. Por isso eu digo, querido, líder, você que serve, o dia que você não estiver alegre para servir, passa a bola. Passa o bastão para quem tem alegria. Não sirva sem alegria, porque o Senhor quer ver você servindo com alegria. Porque isso agrada a Deus e diante dos homens nós somos aprovados. Você pode dizer amém? Fica triste não, mas você tem que entender, se você serve a Deus, sirva com alegria, sirva no Espírito, deixa o Senhor ali, sabe, te conduzir, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Pastor, esse negócio aí da aprovação dos homens, eu não concordo com isso, não tem que ter aprovação dos homens, quem falou? Esse ensinamento é errado, que não devemos nos importar com a opinião dos homens. Preste atenção, aprenda isso, quando se trata de ministério, as pessoas ao nosso redor precisam nos aprovar. O que você acabou de ouvir aqui a respeito do obreiro que foi levantado? Tem caráter? Tem frutos? Diante das pessoas ele é aprovado? Ok? Só por isso ele está sendo... Se tem um grupo que fala, é caloteiro, é picareta, não aprova essa pessoa, ele não seria levantado. Você está entendendo? Quando diz respeito a ministério líderes, nós temos que ser aprovados sim, pelas pessoas à nossa volta. Se você está alinhado com a palavra, deixa eu te dizer, você não vai ser reprovado. Se você está alinhado com a palavra, os homens vão te aprovar. Os irmãos, os seus liderados vão te aprovar. Mas para isso é necessário o quê? Transparência. Eu sou líder, eu tenho que ter transparência com os meus liderados. Você viu eu explicando para vocês aqui por que nós colocamos um obreiro em teste? O que eu estou fazendo aqui? Dando uma satisfação. Eu estou fazendo algo, alguém poderia falar, pastor, você não precisa fazer, preciso. Tem que saber qual é o padrão, como nós levantamos obreiro nessa igreja. Aqui as coisas não são bagunçadas. Tudo é esclarecido. Tem alguma questão na célula? Eu vou na célula, eu faço questão. Sento, explico, falo para todos os irmãos, se tem dúvida, pergunte. Mas assim nós caminhamos. Porque eu tenho que ter a aprovação dos irmãos. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu prego. Então Paulo está dizendo aqui, você precisa ser aprovado. Ter ali a aprovação de Deus, o Senhor se agradar de você e os homens te aprovarem. Amém? Eu prego aqui, tranquilo, sem a preocupação de alguém falar assim, pastor, o que você está falando? Quem é você para falar? Não tem. Não tem por quê? Porque eu sempre zelo por isso, aprovação diante dos homens.
Eu preciso ser reconhecido pela minha igreja. As minhas ovelhas precisam dizer amém para mim. E as ovelhas só dizem amém para mim se elas me reconhecem, se elas me aprovam. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém, aprenda isso, isso é muito importante para o nosso avanço, para o nosso crescimento. A minha liderança precisa ser aprovada pelos irmãos. E acredite, só esteja em linha com a palavra. Se você estiver em linha, não se preocupe, você não vai ser reprovado. Amém? Segundo ponto, como ser guiado pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito pela palavra de Cristo, que ilumina o nosso caminho. Quero te dizer, meu irmão, encha-se da palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, seguindo aqui no texto: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é para fazer o que, irmãos? Habitar em você como? Ricamente. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ele está mostrando que a fé não pode ser sustentada apenas por sensações, emoções ou impressões momentâneas. Preste atenção, sentir a paz é importante, mas sentir não é o mesmo que discernir. Então, o que significa habitar ricamente? Não é visitar de vez em quando, é morar, é ter espaço, é influência, é autoridade. Habite em vós ricamente a palavra, é ela morar em você, ter influência sobre você, ok? Ela governar a sua vida, ela ser autoridade sobre você. Quantos entendem? Diga amém. Meu irmão, se a palavra de Cristo habita ricamente em vocês, preste atenção, sabe o que vai acontecer? Você vai ter pensamentos corretos sendo formados, as suas emoções serão corrigidas, as suas decisões serão alinhadas com a vontade de Deus. Quantos querem tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus? Oh, eu quero, por quê? Porque assim, eu vou só tomar decisões boas, eu não vou me enfiar em confusão, porque eu estou só tomando decisões baseadas ali na palavra, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Pastor, por que nós não devemos viver só de sensações? Preste atenção, sensações mudam. Um dia sentimos paz, no outro medo, é verdade ou não é? Um dia entusiasmo, no outro desânimo. Um dia alegria, no outro tristeza. As nossas emoções são flutuantes. Elas flutuam. Ora você está bem, ora você está mal. Então, se eu vivo pelo que eu sinto, a minha vida espiritual se torna frágil, instável. Mas você precisa entender que a palavra de Deus é constante. Se você está na palavra de Deus, não tem essa fragilidade. Por quê? Porque a palavra é a âncora da fé. Quando o seu coração oscila, a palavra oferece firmeza, mesmo em meio às tempestades da alma. Às vezes a sua alma está pitimbada, está em frangalhos. As suas emoções, você sabe, isso é outra coisa que os alunos do cursão acabaram de aprender. A alma, ela é formada pelo quê? Pela mente, pela vontade e pelas emoções. Eu não posso ser guiado pela alma. Mente, vontade e emoções flutuam. Mas o meu espírito é inabalável. O meu espírito já está pronto, diz a palavra. Por quê? Porque ele está ali seguro nas mãos do Senhor, ele foi salvo. Agora o meu espírito precisa ser apenas aperfeiçoado. Está vendo você que não fez o cursão, não se inscreveu, quanta coisa você está perdendo? Quantas riquezas? Já acabou, agora você vai ter que esperar só em abril. Não tem mais possibilidade de você ingressar. Era até quinta-feira. O que você está ouvindo hoje, aprendendo, tudo isso aqui ensina com muito detalhe no cursão. Amém, irmãos? A palavra é a nossa riqueza. Preste atenção nisso. A paz do Espírito, ela confirma. Ela confirma a palavra, mas ela não a substitui. A paz vai confirmar o que a palavra já falou. Mas a palavra não pode ser substituída. A palavra, ela ensina o caminho. A paz sinaliza se nós estamos andando nele. Mas quem que mostra o caminho? A palavra.
A paz só diz, você está andando nele, está certo, siga. Lembra? Sinal verde. Ó, a paz aponta, mas é a palavra que instrui. Percebe a importância da palavra? Percebe a importância do cursão, a importância do CTL, a importância do nosso estudo bíblico? Não é para entreter, não é para tomar a sua semana, mas é para você crescer e chegar à estatura do varão perfeito, sair do nível de herdeiro menor e se tornar herdeiro maior de idade, maduro, para acessar aquilo que o Pai tem para você. Então entenda, a direção de Deus também está no está escrito. Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a ouvir o que Ele já falou. Se você quer seguir o caminho, comece a andar na luz. Quem caminha pela palavra não anda no escuro. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Acredite, querido, Deus nunca vai guiar alguém em contradição com aquilo que Ele já revelou na palavra. Por que você diz isso, pastor? Sabe por quê? Porque eu canso de ouvir irmãos falando assim, para fazer coisas erradas. Querido, você teve paz em fazer isso? Tive, pastor, tive paz. Como é que você teve paz, irmãos? Irmão, pastor, tive paz. Mas como? Se isso aí contraria a palavra. Isso vai na contramão da palavra. Percebe? Quando falamos de paz do Espírito, que é a primeira característica, veja, muitos irmãos confundem. Ele pensa que essa paz tem a ver com a conveniência. Tem irmãos que confundem paz com conveniência. É mais conveniente fazer isso aqui. Às vezes tem jovem que está se relacionando, faz sexo, fora do casamento, aí você fala. Aí ele fala, eu tive paz, pastor. Fala, você teve paz de pecar. Uau, deixa eu dizer, isso é qualquer coisa menos paz. Isso não é paz. Isso é conveniência, é você voltado para a sua carne e achando que aquilo que é conveniente para você tem a ver com a paz. Paz não tem nada a ver com conveniência. Você está entendendo? Então quantos fazem coisas erradas e se justificam? Mas eu tive paz. Você não teve paz. Isso não é paz. Porque a paz não vai contrariar a palavra de Deus. A paz e a palavra de Deus andam de mãos dadas, aliançadas, uma não contradiz a outra. Quantos entendem? Diga amém. Amém, queridos. Quanto mais a palavra habita em nós, mais sensíveis à voz do Espírito ficamos para seguir a sua direção. Deixa eu usar outra ilustração. A palavra é como o mapa e o GPS. Ela não apenas diz se você deve parar ou seguir, mas mostra para onde ir e como caminhar. É o mapa e o GPS junto. Essa é a palavra. Você não vai errar. Não tem erro. A palavra renova a mente. Ela alinha emoções. Ela protege contra enganos. A palavra estabelece limites. Revela o caráter santo de Deus para que as nossas decisões reflitam quem Deus é, quem Cristo é. Se a paz é o árbitro, eu quero te dizer, a palavra é a base. A palavra de Deus é a base de tudo. Ela fundamenta a fé, ela orienta as decisões, ela sustenta a vida cristã. Acredite, meu irmão, sentimentos passam, circunstâncias mudam, mas o que Deus disse permanece para sempre. Você pode dizer amém? Deixa eu te dizer, a Bíblia faz várias menções, mostrando diferentes funções da palavra, e eu quero te mostrar isso aqui. A palavra, ela é luz, a palavra é paz, a palavra é guia, a palavra é capaz, a palavra é espada, a palavra é forte, a palavra é semente que muda a sorte, a palavra é alimento, a palavra é flor, a palavra é consolo, a palavra é amor, a palavra é escudo, a palavra é proteção, a palavra é tesouro, a palavra é direção, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é verdade que nos conduz sempre mais, a palavra é firme, a palavra é sem fim, a palavra é libertadora que habita em mim. Aleluia! Você pode dizer amém? Você pode dar um glória a Deus?
Paulo também acrescenta que nós devemos ali instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ele segue dizendo isso no verso 16. Deus, meu irmão, também nos guia através de conselheiros, preste atenção. Conselheiros espirituais é de extrema importância para a nossa caminhada cristã. Por isso nós não abrimos mão do discipulado, porque pessoas maduras são colocadas ao nosso lado. Nós precisamos ser instruídos. O que significa, pastor, instruí-vos? É ensinar, é corrigir, é transmitir conhecimento espiritual. Preste atenção, não é apenas informação, mas é edificar o outro na fé, é ajudar o outro a compreender a palavra e aplicá-la na vida prática. O que eu estou fazendo aqui é isso, não é um discipulado ali curto, pequeno, mas eu estou aqui te ensinando a palavra e te ensinando a aplicá-la no seu dia a dia, na sua vida. Agora imagina isso acontecendo de maneira sistemática, semana após semana. Isso é poderoso. Os irmãos se edificando mutuamente. É isso que Paulo está dizendo. É um convite para crescer junto. Todos, meu irmão, acredite, tem algo para aprender e algo para ensinar. O discipulado é riquíssimo. Mas o apóstolo Paulo segue, aconselhai-vos. O que é aconselhai-vos? Refere-se a orientar, aconselhar, apoiar uns aos outros em decisões, caminhos e desafios da vida. Preste atenção, aconselhar não é julgamento, mas é direção amorosa guiada pelo Espírito Santo. Acredite no que eu vou te dizer, Deus muitas vezes usa pessoas mais maduras e irmãos em Cristo para abrir nossos olhos em áreas que nós estamos cegos ou confusos. Quantos aqui já se encontrou aqui alguma vez sem saída, sem direção, sem solução, e alguém cheio do Espírito veio conversar com você e conseguiu abrir os seus olhos para uma saída que você não estava enxergando? Você já teve essa experiência? Quantos aqui já tiveram? Dá um sinal com a sua mão, porque não é possível. Eu vou dizer, a caminhada cristã não tem como ser não tem como não ser dessa forma. Quantas vezes eu estou ali confuso, aí eu tenho alguém para me aconselhar. Às vezes eu não estou enxergando, está tudo muito obscuro, e eu acesso o meu pastor, por exemplo, pastor, eu estou com essa questão aqui, não faço ideia, me dá uma luz, me ajuda. Já orei, já busquei, mas não estou conseguindo enxergar ainda. E ele é alguém mais maduro, é alguém que já talvez passou por isso, e aí ele vem da parte de Deus e me aconselha, e tudo fica cristalino. E eu falo, nossa, como que eu não pensei nisso? Por quê? Porque o Senhor nos fala conosco por meio de conselheiros. Isso é uma bênção, não despreze isso. Quantas vezes eu vejo irmãos sofrendo, por quê? Porque não busca conselheiros. Irmãos que passam por situações na igreja, ficam sofrendo, saem até falando bobagem no meio da igreja, ao invés de buscar conselho, buscar direção em alguém mais maduro. Acredite, meu irmão, a sabedoria de Deus muitas vezes se manifesta através de outros corações alinhados com Ele. Às vezes você não está vendo, mas alguém está vendo. Alguém vai ver por você, vai ser usado. Acredite, um conselho correto, uma palavra de encorajamento ou uma correção amorosa pode nos poupar de erros, pode acelerar o nosso crescimento, pode nos aproximar do propósito divino. Vou te dizer, quantas vezes eu pude perceber a minha vida dando um salto por causa de conselhos. Quantas vezes eu pude ver o meu ministério avançando, porque eu tive ouvidos para ouvir outros mais experientes. Eu tive ouvidos para ouvir aqueles que vieram antes, que são mais maduros. Não, nada de orgulho, eu preciso aprender, eu preciso crescer, porque isso só vai me abençoar. Por isso, meu irmão, aprender a ouvir, acolher e submeter-se a conselhos guiados pelo Espírito é tão importante quanto buscar a paz e a palavra de Deus para discernir cada passo. Você entende isso? Você pode dizer amém? A direção, meu irmão, divina acontece na intimidade com Deus e também na comunhão com aqueles que Ele levantou para nos guiar. Aprenda a ouvir aqueles que Deus levantou para te guiar. Não despreze isso. Porque se você desprezar, o próprio Deus te resiste. Você vai querer ouvir de Deus, Ele vai falar, vai ouvir do seu líder. Por quê? Porque Deus vai falar com você através do seu líder. Não queira ser arrogante, porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes.
Aprenda a ouvir, aprenda a ouvir. Busque conselheiros. Isso é chave para o seu... Quer crescer de maneira acelerada? Quer experimentar multiplicação, frutificação? Não fique só dizendo o ano da multiplicação. Aprenda a ouvir e a submeter-se àqueles que Deus levantou para te conduzir. Terceiro e último ponto. Somos guiados pelo Espírito, nos enchendo do Espírito Santo, que nos conduz como um rio. Então o apóstolo Paulo, o texto segue. E o apóstolo Paulo, ele termina falando que eles estavam louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E sabe o que é precioso? Em Efésios, Paulo conecta isso aqui ao enchimento do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso é precioso. Aqui está a terceira chave. Quando você está cheio do Espírito, não é apenas você tomando decisões, preste atenção, é o rio de Deus te levando e te conduzindo para algo ainda maior. Oh, meu irmão, isso aqui é tão precioso. Sabe, você precisa ter revelação dessa verdade. Quantos lembram? Eu ministrei sobre Ezequiel 47, agora recente, o rio, a visão do rio. O profeta vê um rio que começa aonde? Nos tornozelos, depois sobe aos joelhos, depois à cintura, até se tornar um rio, onde já não se pode andar, porque é preciso agora nadar. Sabe o que o Senhor nos ensina aqui no início? Ainda temos controle, mas chega um ponto em que não é mais você que vai, é o rio que te leva. Faz tempo que eu cheguei nesse ponto de falar: Senhor, eu não quero ir, eu quero ser levado pelo Senhor. Sabe, o mundo diz, deixa a vida me levar. Eu digo: Senhor, deixa o teu rio me levar. Eu não quero que essa vida me leve, porque essa vida é bagunçada, mas o Espírito é perfeito. Eu quero que o Espírito me leve. Deixa o teu rio, Senhor, me levar. Sabe, o Senhor ministrou meu coração, quando o rio dá no tornozelo, você ainda anda sozinho. Quando sobe a cintura, fica um pouquinho mais difícil, mas quando as águas transbordam e não dá mais pé, não é você que vai, é o rio que te leva. E sabe, Deus disse para mim, esse é o lugar mais seguro, deixa o rio do Espírito te conduzir. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Você pode estender as suas mãos como quem recebe. Você não vai viver perdido, você não vai andar confuso, você não vai ser guiado pelo acaso. Eu quero declarar, você terá a paz de Cristo arbitrando cada decisão. Você terá a palavra iluminando os seus caminhos. Você terá líderes espirituais te guardando do engano. E acima de tudo, você terá o Espírito Santo como um rio que te leva além de onde você conseguirá chegar sozinho. Ah, meu irmão, essa é a segurança que nós temos em Cristo. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Então, primeiro, a água chega aonde? Aos tornozelos. Quando está no tornozelo ainda, há controle. Depois sobe aos joelhos, começa a exigir rendição. Em seguida, chega à cintura, o equilíbrio já é afetado. Por fim, a palavra diz, o rio torna-se tão profundo, que agora não se pode mais andar, é preciso nadar. Preste atenção, nesse estágio, não é mais o homem que decide para onde ir, é o rio que conduz. Eu quero dizer para você, permita-se chegar nesse estágio, onde o Senhor vai te conduzir, onde o rio do Espírito vai te conduzir. Sabe, é muito comum no começo da caminhada com Deus, ainda tentarmos controlar tudo, mas chega um ponto de maturidade, em que nós somos chamados a confiar plenamente, e deixar o Espírito nos conduzir, e nos levar. Hoje, meu irmão, deixa o Espírito te conduzir, deixa o Espírito te levar. Saia do controle da sua vida, coloque o seu casamento, coloque a sua vida financeira, profissional, a sua vida espiritual, coloque toda a sua vida, todas as áreas, sob o controle de Deus. Deixa as águas te cobrirem por completo. Não queira ter controle de maneira alguma, porque enquanto você tem controle, você está sujeito a muitos erros. O Senhor tem falado tanto a respeito disso no nosso meio, a respeito de deixar Ele tomar o controle. Quero encerrar dizendo para você,
Deus nunca nos chamou para vivermos perdidos, confusos ou governados pela ansiedade. Você sabe, essa é uma geração que tem sido governada pela ansiedade. Problemas psicossomáticos têm tomado a vida de multidões, milhares e milhares de pessoas. São tomadas na sua alma e são controladas por suas emoções. O diabo tem atingido tantas pessoas ansiosas, porque elas não conseguem depender do Senhor, porque elas não entregaram a vida nas mãos do Senhor. Ou às vezes tem cristãos vivendo assim, porque ainda não entregaram o controle da vida deles nas mãos de Deus. Quero te dizer, na nova aliança, a direção não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Sabe, o mesmo Deus que governa o universo, meu irmão, escolheu habitar em você por meio do Espírito Santo. Por isso Ele não nos conduz por medo, por pressão, por confusão, mas por justiça, paz e alegria em quem? No Espírito Santo. Então, meu irmão, se você quer ser guiado por Deus, permita que a paz de Cristo governe as suas decisões. Deixe a palavra habitar ricamente em você e renda-se ao rio do Espírito Santo. Eu quero te dizer, o reino de Deus já está dentro de você. A justiça que gera paz e a paz que transborda em alegria. Você pode dizer amém? Eu quero mais uma vez profetizar sobre você. Estenda as suas mãos. Quero te dizer, você não vai sair daqui confuso. Você não vai sair daqui ansioso. Você não vai errar o caminho. Eu quero declarar sobre a sua vida. A paz de Cristo vai arbitrar cada decisão. O Espírito Santo vai te conduzir como um rio. E você vai viver no centro da vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Fique de pé onde você está. Hoje o meu apelo para você são dois. Primeiro, deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te guiar. Você tem decisões difíceis para tomar nos próximos dias. Você está diante de situações que requer de você uma decisão. E você não sabe como fazer o que, decidir o que escolher. Quero te dizer, o Espírito Santo está dizendo, não carregue isso sozinho. Confia em mim. O Espírito Santo está dizendo, deixa eu te direcionar. Eu vou te dar a direção. Se você deve mudar ou se você deve ficar. Se você deve comprar ou não, se você deve se relacionar ou não, não sei o que você tem buscado, qual direção você precisa tomar, mas o meu apelo para você nessa noite é, deixa o Senhor te direcionar. Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir. Meu segundo apelo é para você que ainda não se rendeu ao Senhor, que ainda não entregou o controle da sua vida para Deus. Esse apelo não é apelo de salvação, é para você que já foi salvo, é você que já entregou a sua vida para Jesus. Mas você entregou a sua vida para Jesus, mas ainda, sabe, tem caminhado apoiado no seu braço, na sua força. O Senhor está dizendo, renda-se. Renda-se ao meu Espírito, renda-se ao meu governo. Porque eu tenho coisas maravilhosas para você. Eu quero fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas eu preciso que você se renda. Pastor, como eu vou me render? Deixa o rio te cobrir. Fala para o Senhor, não mais a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Eu sei, sabe por que muitos têm medo de fazer essa oração? Senhor, a tua vontade e não a minha. Sabe por que muitos têm medo? Porque tem uma visão errada do Pai, porque acha que o Pai não tem o melhor para você. Eu quero dizer, Deus é bom, o Pai tem coisas maravilhosas para você.
Ele diz: eu sei, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. O Pai deu o Filho dele por você, nós vamos ver isso agora, retratado na mesa do Senhor, na Santa Ceia. Ele entregou Jesus, Ele entregou o Filho dele para morrer na cruz por você. Por que Ele vai negar para você uma vida abundante, abençoada? Você está entendendo, amém? Pare de ter uma visão errada a respeito do Pai. O Pai te ama, o Pai tem o melhor para você. O Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito. O Senhor quer ver você avançando, crescendo, frutificando, multiplicando. O Senhor quer ver você vivendo numa vida de paz, porque você está confiado na justiça de Cristo, e a alegria do Senhor vai transbordar no seu coração. Você pode dizer amém? Que nessa noite você se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, mas antes, quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, que eu quero selar essa palavra em oração com você. Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, por essa palavra que foi liberada. Senhor, eu não tenho dúvida, essa palavra, essa semente que foi, meu Deus, liberada, Senhor, cai hoje, e caiu hoje em terras férteis, terras boas, Senhor, terra essa, Senhor, que vai, Senhor, ser instrumento para que essa semente germine, para que essa semente, meu Deus, cresça, ó Deus, produza, Senhor, uma árvore frondosa, frutífera, e muitos frutos virão, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, que os meus irmãos viverão todos os dias, apoiados, ó Deus, confiados no Senhor, rendidos à Tua direção, sabendo que o Senhor é bom, sabendo, ó Deus, que o governo do Senhor é a melhor opção que nós podemos ter para nós, porque só o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu declaro, Senhor, os meus irmãos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Eu declaro os meus irmãos, ó Pai, crescendo e ganhando, Deus, a cada dia mais e mais maturidade para acessar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Enquanto o pão e o cálice vai ser distribuído, adore ao Senhor aí no seu lugar, com toda a intensidade do seu ser, até você receber o pão e o cálice. Diga palavras de amor ao Senhor. Nós já estamos nos minutos finais do nosso culto. Que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei
é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Digno é o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Digno é o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Digno é o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Não há tristeza, não há temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, Ele vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos receberam pão, cálice. Se alguém não recebeu, dá um sinal com a sua mão, que os servos vão até você. Aleluia. Vamos juntos agora declarar e confessar a respeito do sacrifício de Jesus. Eu gostaria que você pegasse o seu pão, aí onde você está, erga ele para o alto, e após mim repita assim, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Diga: Ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Diga: pelas suas pisaduras eu já fui curado. Diga: ao comer este pão, estou comendo dele. Diga: Ele é a minha vida, Ele é a minha cura, Ele é a minha saúde. Diga: eu creio
que sou membro de Cristo. Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Diga, o corpo de Cristo. Não há maldição, nenhuma maldição. Diga, o diabo não toca em Cristo. Diga, então ele não toca em mim, porque eu sou membro de Cristo. Diga, ao comer este pão, eu declaro que estou em unidade com os meus irmãos. Diga, nós cremos em um só Deus, em um só Senhor. Diga, temos uma só fé e andamos em um só Espírito. Em nome de Jesus. Segurei o seu pão e erga o seu cálice. E repita após mim, diga, este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Diga, é por este sangue que eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado e justificado. Diga, por este sangue eu fui comprado. Diga, não sou mais meu. Diga, eu tenho um dono. Ele me comprou por preço de sangue. Diga, por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador. E eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação. Diga, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Diga, ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Diga, ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Diga, ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Diga, ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus. Amém e amém. Aleluia. Crendo nessas verdades, coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Mais uma vez, vamos declarar isso. O rei está voltando. Ele está voltando, querido. O rei Se prepare. está voltando. O Senhor em breve voltará para buscar a sua noiva, a igreja do Senhor. Soando, o meu nome irá chamar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nosso Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você foi abençoado nessa noite? Se você foi abençoado, erga suas duas mãos para o alto e bem forte diga graças a Deus. Estenda suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, o seu trabalho. Que você possa viver debaixo da direção do Espírito e o rio do Senhor te inunde e governe a sua vida, te levando a viver no extraordinário e viver tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, aleluia, aleluia. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz. As nossas crianças